Essa questão derrubou muita gente na prova da Polícia Civil de Pernambuco. Olha só a taxa de erros e acertos, mais de 50% de erro, aqui no que concurso, imagina lá na hora da prova. Foi uma questão de informática que cobrou Excel e expressões, certo? Ele queria saber qual dessas expressões resolveria esse problema. Teríamos esse parâmetro na célula A1, olha só, esse parâmetro, dessa maneira aqui, e ele queria saber qual dessas expressões passaria esse parâmetro para a célula B1 sem pontos e sem o hífen. Então aqui partindo para a prática, a gente resolveria dessa maneira. A gente usaria a expressão substituir, quer dizer, a função substituir. Primeiro eu vou resolver da seguinte forma, substituindo somente um dos caracteres, para que vocês entendam. Olha só, temos dois caracteres a ser substituídos, o ponto e o hífen, certo? Mas, para eu não escrever aqui uma expressão longa e vocês não entenderem nada, olha só, primeiro a gente vai usar somente um substituir. A gente vai falar para Excel que a gente vai usar o substituir, onde? Na célula A1, substituindo o ponto por nada, certo? Basicamente a gente está falando isso, a gente vai usar substituir na célula A1, substituindo o ponto por nada, que é o que tem aqui dentro. Se a gente fazer assim, o que tem aqui dentro? Um espaço. Aqui não tem nada, e é assim que ele vai entender. Sempre que você for separar os parâmetros, olha só, você usa o ponto e vírgula. Você nunca vai usar isso aqui, que é a vírgula normal. Você sempre o ponto e vírgula. E a gente dá um enter aqui, a gente vê que ele substituiu realmente os pontos por nada, olha só. Mas o hífen manteve ali, não é isso que a gente quer. Então a gente vai escrever mais uma vez. Vamos usar o substituir. E qual a diferença? A gente vai usar o substituir duas vezes, porque a gente quer fazer duas substituições. E aqui a gente escreve basicamente a mesma coisa. Na célula 1, queremos substituir ponto por nada. E ainda queremos substituir o hífen por nada mais uma vez. Pronto. Aqui a gente esqueceu o seguinte, colocar um ponto e vírgula aqui. Olha só. Basicamente é isso. Vamos usar o substituir duas vezes, porque a gente quer fazer duas substituições. Vamos colocar qual célula a gente quer modificar, a célula 1, substituir o ponto por nada, substituir o hífen por nada. Pronto, basicamente isso. O tamanho dela realmente assusta, olha só como ela ficou aqui. Código enorme, e você batendo o olho assim sem pensar, você não vê lógica alguma. Mas se você parar para analisar e tentar entender, você vê que não é um bicho de sete cabeças. É tudo questão de lógica e compreensão das funções que o Excel disponibiliza e também da sintaxe correta a ser usada. Olha só, inclusive eu errei também essa questão, só que uma revisão aqui eu tentei compreender escrevendo e eu vi que não era um bicho de sete cabeças. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse problema, você vai escrever com as suas palavrinhas errando e acertando. E você vai ver que você vai conseguir entender a lógica por trás dessa expressão imensa aqui. Então o segredo é justamente esse, você entender a função, o que é que ela faz, e você entender a sintaxe. O que é a sintaxe? É você escrever isso aqui de maneira que ele funcione, né? Escrever aqui da maneira correta. Por quê? Porque somente, tá vendo esse ponto e vírgula, se a gente substituir ele de maneira errada por uma vírgula normal e der um enter, olha só, já está indicando aqui que tem alguma coisa errada. Aí você fica aqui olhando, meu Deus, o que é que tem de errado? Uma simples vírgula pode arruinar toda a expressão. Então você pega esse exemplo prático, né, dessa questão, faz aqui na prática e você vai entender, né, toda a lógica por trás dessa expressão aqui.